Quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. São 7h09 em Campos. Muito bom dia para você que está ligando o rádio agora, para você que vai acessar as nossas redes sociais, Face, YouTube, Instagram, com as imagens desse programa de hoje e também na Twitch TV, para quem vai ouvir também esse programa hoje em podcast e logo mais ainda reprise na Plena TV. Sejam todos bem-vindos, uma ótima quarta-feira, muita apreensão aí, principalmente para a população ribeirinha, nos grupos de WhatsApp, as pessoas já perguntando informações sobre o nível do Rio Paraíba do Sul, e a gente vai atualizar aqui agora no programa essas informações, e hoje no programa o tema é justamente esse: Rio Paraíba do Sul, Rio Itabapoana, essa bacia hidrográfica, né, tão fantástica que nós temos no estado do Rio de Janeiro, que vem sendo naturalmente como boa parte do mundo inteiro sendo destruída pelo homem, pelo ser humano ao longo dos anos. E hoje a gente, com o Rodrigo Gonçalves aqui na bancada, nós vamos conversar com o João Siqueira e com o Zenilson Coutinho, representantes do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapoana, também do Rio Itabapoana, que corta ali o município de São Francisco. Também, né, Bom Jesus, aquela região ali. Vamos falar sobre Rio Muriaé, vamos falar sobre os diques, vamos falar sobre os canais, né, os tão, né, mal cuidados canais que nós temos aqui. Enfim, eu acompanho aí essa coisa de limpeza de canal desde 1992, já tem 30 anos. É uma novela dramática que só faz piorar. É terrível. Então nós vamos falar sobre tudo isso e você, né, vai acompanhar aí com a gente a partir de agora. O Instituto Nacional de Meteorologia está prevendo para Campos hoje tempo parcialmente nublado de novo. Há condições chuvosas no período da tarde. Probabilidade de chuva é de 60% no período da tarde. Mas ontem também havia essa mesma previsão, não choveu em Campos, né? Não tem chovido, pelo menos nesses últimos 2 dias não choveu, a não ser segunda-feira, durante a madrugada choveu um pouco. Para hoje, então, a máxima é de 33 graus, a mínima é de 23. Campos agora tem sol com 25 graus de temperatura. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna especializada em vacinação, cuidando bem de tudo que te faz bem. Medição do Rio Paraíba do Sul agora às 2h15 da manhã, pelo sistema Hidroweb, apontando que o Rio Paraíba já alcançou a cota de 10 metros e 13 centímetros. O limite para transbordo do rio aqui na área central é de 10 metros e 40. Estamos aí se não houve uma nova medição agora de manhã, estamos a menos de 30 centímetros para transbordo. Então vamos saber aqui dessas autoridades que estão aqui conosco no assunto também, sobre de onde está vindo essa água toda. Claro, aqui do Muriaé, do Pomba, de toda essa região, mas a gente vai saber se ainda tem mais água para chegar. Enfim, Paraíba do Sul preocupa e alerta as autoridades com 10 metros e 13 neste momento. Mas olha, tem muita gente perguntando sobre ponte, está tudo funcionando normalmente, principalmente a Ponte da Lapa, que tem uma estrutura muito alta.
INEA inicia a abertura da Barra na Foz do Paraíba. A abertura atende uma solicitação do Comitê do Baixo Paraíba do Sul em caráter emergencial. Carla Machado faz tour pela Alerj. Moraes proíbe bloqueio em vias e invasão de prédios públicos no Brasil. E antes era permitido invadir prédio público? Após matéria da Folha, buraco é reparado no parque rodoviário. PF já lavrou 1.261 autos de prisão e apreensão de golpistas. Ponto final, terrorismo em Brasília é a conta chegando da pior forma possível. Lula, atos terroristas foram ação de aloprados, que serão punidos severamente. Mais de 650 policiais chegam a Brasília para compor Força Nacional. Motociclista é ferido após colidir em poste na Avenida 28 de Março. Campista especulado no camarote do BBB 23. O nome de Fred Nicásio aparece na lista do Central Reality. Projeto 30 Mais Patrimônio aborda a história de prédios de Campos. INEA socorre ave norte-americana encontrada em Farol de São Tomé. O nome da ave é 30 réis boreal. Voou mais de 7.000 quilômetros para chegar à Praia Campista. E ainda para fechar aqui nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, abelhas atacam trabalhadores na Praia do Farol de São Tomé. As abelhas estão em um terreno baldio ao lado de uma casa e, naturalmente, ali tem que ser com o corpo de bombeiros, né, para retirada aí dessas abelhas. Bom, esses são alguns assuntos, né, em destaque aqui no portal, que você pode acessar lá para conferir. Deixa eu cumprimentar primeiro os nossos convidados e trazer o bom dia também do Rodrigo já. Começar por ordem alfabética com o João Siqueira. João, prazer sempre renovado poder recebê-lo aqui. Se bem que eu recebo muito pouco o senhor, que o senhor vem mais assim, só nos programas de elite, né? Mas muito obrigado pela presença do senhor, seja bem-vindo. Acho que o momento não poderia ser melhor, pautado pelo Rodrigo. O assunto é muito, muito, muito importante, ainda mais com essa medição agora, que a gente vai tentar atualizar aqui. 7 horas da manhã costuma o pessoal lá da Defesa Civil fazer uma nova medição. Então vamos ver se a gente tem aí uma boa notícia, se o pessoal baixar, até por conta lá da abertura da Foz. Mas seja bem-vindo, é um prazer sempre renovado recebê-lo aqui no programa. É um prazer, Cláudio, mais uma vez estar aqui. A gente, como se diz, a gente às vezes deixa os de casa, os mais importantes, para horas também de maior dificuldade. É por isso que a gente está aqui hoje, né? O mais importante da cidade ficou para um momento crucial. Edmundo tem quem puxar, né? Mas eu te ouço todos os dias da manhã. Muito obrigado. E é importante esse meio de comunicação, sim. Um bom dia a todos. Eu e Zenilson é o presidente do comitê atualmente, eu sou o secretário. Nós estamos nos revezando há anos aqui nessas funções, né, Zenilson? E não tem diferenciação de cargo, tem apenas pessoas dedicadas a essa causa, né? E apaixonadas também. Bom dia a todos, obrigado por estar aqui mais uma vez. Você falou um negócio interessante, se não houver paixão, não tem envolvimento, porque sinceramente, eu há 30 anos acompanho essa luta, esse sofrimento, esse perrengue de vocês para qualquer ação o que me impressiona é que qualquer ação de recuperação da nossa bacia, ou do nosso rio, do nosso Itabapoana, do Paraíba, aqui dos nossos canais, é maior burocracia, é uma dificuldade, nunca tem a máquina, nunca tem o dinheiro, quando tem, é igual, sabe, pobre, né? O dia que ganha farinha falta o saco, o dia que ganha o saco falta a farinha. Eu tenho muita admiração por vocês, porque eu já tinha desanimado há muito tempo de remar contra essa corrente. Que é... Agora, para depredação e para destruição, para aço, aí a moda, vamos embora. Bom dia, Zenilson Coutinho, seja bem-vindo ao nosso programa, é sempre também um prazer receber o senhor aqui.
É muito bom poder bater esse papo hoje pela manhã. Bom dia a todos, bom dia, Cláudio, é um prazer estar aqui com vocês para mostrar um pouquinho da nossa apreensão no momento, né, com a elevação do nível do rio que está aí. O nosso comitê tem uma sala de monitoramento que está acompanhando atentamente isso, informando, ajudando até a Defesa Civil nas informações, né? Mas essa luta que você está falando aí do comitê, eu venho desde o ano 2000, eu faço parte nos órgãos de gerenciamento hídrico da nossa região, que é o CEIVAP, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e posteriormente fundamos o Comitê de Bacia, né? Mas é uma luta inglória, sabe? Todo o nosso trabalho aqui é voluntário, nós não recebemos nada para isso, é paixão mesmo pelos nossos recursos hídricos, tá? Se não for para o que eu estou falando, se não tiver paixão, você não entra nisso não. Isso é muito ruim você lidar. E um governo de um estado rico, não somos uma potência em termos de arrecadação, em termos de faturamento. E aí você vai lá pagar um IPVA, é 4%, mas você vai procurar uma máquina para conseguir socorrer uma máquina. Nós já tivemos 80 máquinas aqui na década de 70, DNOS, vocês se lembram, talvez muito melhor do que eu, claro. Ó, nova medição aqui do Paraíba, às 3h15, aumentou para 10h15, estava, a anotação minha aqui estava em 10h13, mais 2 centímetros em 1 hora, né? Agora não, isso foi 3 horas, aumentou a vazão também, mas foi às 3h15. Meu caro Rodrigo, como sempre, importante a sua presença, parabéns pela pauta hoje, convidados especiais no momento certo, na hora certa. Seja bem-vindo mais uma vez, obrigado pela sua presença. Bom dia, Cláudio, bom dia aqui o João Siqueira, o Zenilson, prazer recebê-los. Agradecer você também de casa que está com a gente aqui em 98.3 na Folha FM, você também que acompanha a gente nas redes sociais, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. A gente, como o Cláudio falou, vive um momento de apreensão em toda a região por conta, né, de toda essa preocupação com a cheia, que chega a esse período de verão, chuvas de verão. É claro que os reflexos que a gente sente aqui é proveniente de chuvas também, né, na zona da Mata Mineira, em São Paulo, tudo isso acaba refletindo aqui, né, e a gente sabe que o comitê tem feito um trabalho, fez um trabalho bacana agora mais recente, até de interlocutor mesmo, de mediador na situação da abertura da barra lá da Foz, né, do Paraíba, em Atafona. A gente viu lá que alguns pescadores apresentaram resistência em relação à abertura da Foz, a gente até tratou sobre isso aqui, né, no programa, usando caminhões para fechar lá, e o comitê teve um papel importante aí nisso, porque a gente sabe da necessidade daqueles pescadores que sofrem também com problemas, mas nesse momento, por óbvio, né, o comitê entendeu que priorizar, né, toda a população, né, que pode vir a sofrer consequências ainda mais graves com essa cheia, caso, né, o rio não tivesse lá a sua foz aberta. Só que a gente precisa falar, né, que a abertura da foz lá sempre foi um processo natural e agora ele precisa ser mecanizado. E tudo isso é reflexo, tudo isso que a gente está vivendo é reflexo, né, infelizmente, dessa falta de cuidado que a gente tem com o nosso ecossistema. Então, é uma conta que a gente sabia que ia chegar, vai continuar chegando, né? Prova disso é o que a gente está vivendo agora, mais um momento de apreensão. Então, a gente vai falar um pouquinho com ele sobre isso, vamos entender também um pouco sobre a questão do comitê. Os comitês de bacias têm ganhado cada vez mais destaque. Foi uma luta árdua de quem, né, iniciou aí, como o próprio Zenilson colocou. Os comitês de bacias vêm se fortalecendo ao longo desse tempo, buscando cada vez mais recursos e sendo aplicados. A gente, inclusive, recebeu aqui o Sindef, né, que falou a respeito de uma parceria já que tem com o comitê, né, com recursos do comitê aí para obras de saneamento, se não me engano, no Noroeste. Então é importante as pessoas também entenderem um pouco como funciona o comitê e até participar, porque o comitê, ele é isso, ele é a representação da sociedade civil, dos usuários de água e também do poder público. Então é importante as pessoas entenderem que, né, por óbvio, né, para você fazer parte de um comitê, você precisa, né, tá instituído, mas é importante você entender como funciona essa estrutura, até para você, de uma certa forma, se tiver também que cobrar, sugerir, poder participar. Porque muita gente também ouve de orelhada e às vezes acha que pode interferir, e não é assim. O comitê ele tem lá uma organização, uma representante da sociedade civil, do poder público e também dos usuários de água. Então é importante também deixar claro para a população, até para as pessoas entenderem como funciona essa estrutura e aí sim, né, chegar para perto, poder ajudar, que eu tenho certeza, né, que o seu João e o seu Zenilson querem muito que a sociedade também participe das discussões que ocorrem lá.
Tudo bem, Rodrigo. Aqui, vamos começar essa pauta logo com um assunto mais polêmico. Dique do Paraíba do Sul, rompido agora recentemente. Eu vou começar com o João, depois os Elias, depois a gente vai invertendo, tá, Rodrigo? A gente vai trocando, por favor. O que pode se dizer que aconteceu ali? Tem porque o que vocês podem falar, naturalmente, pela bacia, pelo rio, né? Se foi um incidente, isso não está sendo investigado. Mas o que aconteceu ali que vocês podem antecipar para a gente? E como é que está toda a situação do dique em toda a sua extensão? Vocês têm feito algum trabalho nesse sentido? João? Há muitos anos. O comitê, como o Rodrigo vem falando, eu fiquei impressionado com o seu conhecimento do seu comitê, porque a gente depara com até profissionais, porque é uma coisa nova, não estou menosprezando ninguém, é uma coisa ainda nova no Brasil, o comitê de bacia, né, Zenilson? Você começou há muitos anos, mas para as pessoas conhecerem ainda é uma coisa em desenvolvimento. O próprio Baixo Paraíba do Sul está em pleno desenvolvimento agora. Né, vocês me permitirem, nós vamos aqui puxar a sardinha. Zenilson já começou falando da sala de monitoramento, puxar a sardinha para o nosso lado aqui, porque realmente é um troço apaixonante, muito bacana o serviço que está sendo feito lá por toda a equipe, não é só eu e Zenilson, né? É importante, Cláudio e Rodrigo, a gente entender o que está por trás das coisas, né? Você falou, o comitê, o que é um comitê? Estrutura, usuário, sociedade civil e poder público, e as pessoas precisam entenderem que enquanto a gente está dormindo, assistindo as nossas novelas, tem gente trabalhando conosco. E aí, Cláudio, se você me permitir, eu vou fazer um apanhado aqui da situação hoje do Brasil, que é paradigmática. Esses dias eu estava conversando com um amigo seu aí, não vou citar o nome porque é chato, mas você deve saber quem é. Falei, para onde o Brasil está querendo ir com essa divisão? Para onde nós vamos? Não estou falando de partido político, estou falando da sociedade. O que a sociedade quer para o Brasil? Né? Nós queremos sentar em casa com a nossa família em paz, em segurança, assistir nossa novela, jantar, etc. É isso que nós queremos, ter água na torneira, ter luz para acender. Mas para isso, Rodrigo, a gente precisa das instituições, estou falando de política, não, estou falando de instituições da sociedade, comitê, defesa civil, bombeiros. O bombeiro, vou fazer um apanhado aqui, Cláudio, o bombeiro, você passa lá, as pessoas estão fazendo exercício. Olha lá, meus 4% é de bombeiro fazer exercício. Ele leva o ano todo fazendo exercício. Graças a Deus que ele levasse o ano todo fazendo exercício. Mas se você, Deus livre guarda, um de nós, se acidentar, em 10 minutos ele está lá salvando uma vida. Ele tem que ficar ali, pronto para a ação. Então, essa é uma das mais bonitas instituições que eu conheço, é o bombeiro. E sérias. Então, essas instituições precisam trabalhar diuturnamente. Aí você vai falar, o que você tem a ver com o comitê? Nós trabalhamos monitorando o Rio há anos, para a gente prever, como nós previmos em janeiro de 2022, Zenilson apresentou isso no Congresso Internacional, lá em Foz do Iguaçu, nós previmos que ia atingir a cota de transbordo com 24 horas de antecedência e erramos por 8 centímetros e passamos isso para a Defesa Civil, que é a nossa grande parceira aqui em Campos. Inclusive, 2 funcionários de lá foram formados dentro do comitê, que estão fazendo esse trabalho de monitoramento lá também. Então, quer dizer, são mais um trabalho de parceria, né? Então, nós precisamos das instituições. Não estou falando de política, nada disso. Estou falando de instituições que perpassam a política. Entra uma gestão, sai outra, as instituições têm que permanecer. E o comitê é uma delas. E depois, quando a gente falar de canais da Baixada, de coisas, eles vão falar sobre isso. Respondendo a sua pergunta dos diques de Campos. Tudo isso que estão falando, em 2016, nós começamos a montar a estrutura, porque nós vimos que, aí você falou também do recurso, né, que o Estado do Rio é o maior recurso. Só para um exemplo, nós há anos viemos pedindo para a limpeza do Durim da Valeta, você conhece bem e tal, não sei o quê. O governo do Estado destinou 6 milhões para a limpeza do Durim da Valeta. Sabe quanto ele destinou para um canal lá de Qual o nome do lugar? Ipanema? Desculpa, porque... Qual o nome? Onde é Durim isso? da Valeta é o vertedor da Lagoa Feia. Sim. Depois a gente pode falar mais sobre isso. É vertedor da Lagoa Feia. Aí todo mundo abaixado sabe que é, mas isso é... Bom, enfim, destinou um canalzinho de esgoto lá de Ipanema, lá no Rio de Janeiro, 160 milhões. Esse é o vírus, Cláudio. A causa do problema está aí.
problema não é só o esgoto e nem o pata de cavalo que nasce ali por conta dessa má conservação dos canais. O problema é a gente ser do interior. O grande problema é esse. Aí o monitoramento tem a ver com isso também. Sabe quantas estações de monitoramento tem em Niterói? Centenas. Sabe quantos tinham aqui na Baixada Campista? 0. Nós adquirimos 3 estações, essas automáticas, né? Essas completas. E monitoramento pluvial? De chuva e nível. Pluvial e fluvial. Pluvial e fluvial. Uhum. Nós adquirimos 3. E tudo isso que a leitura aí é uma estação telemétrica que manda um sinal para o celular e vê de hora em hora. E nós temos 3 hoje na Lagoa Feia, no Campelo e na Lagoa de Cima, comprados pelo comitê e doados ao INEA, para o INEA fazer a manutenção, botar no site lá, aquelas coisas todas, né? Que também isso não é o nosso papel. É bem que deixar claro, Rodrigo, que o papel do comitê ele é de gestão. Ele é como se fosse o legislativo, ele faz as diretrizes. Nós não temos a obrigação de ser executivo. Abertura da Barra de João da Barra, nós propusemos, mas quem tem que abrir o INEA é a prefeitura, não somos nós. Sim, sim. O senhor vai lá e cava. Isso para isso que serve a instituição, né? O bombeiro não tem a condição de construir um hospital, ele tem que salvar a vida na rua, cada um com a sua parte. Na verdade, a questão do comitê é porque a gente vê hoje já recursos de comitês sendo investidos em projetos, mas quase sempre a execução não muitas vezes a execução é feita por exemplo, pelo próprio governo, por instituições do governo ou por ONGs, aí depende de parcerias, né? Que acontece. Porque os comitês, a AGEVAP, no caso, é a agência que muitas vezes ela que regulamenta, ela que disponibiliza os recursos. Como é que funciona? É importante você falar isso. O comitê, Zenilson já colocou esse ponto. O comitê é uma lei baseada na lei francesa, que deu muito certo, a lei das águas francesa. E sabe que a Europa, né, a civilização da Europa está muitos passos à frente da nossa, infelizmente. Então a gente não adianta ficar inventando roda, tem que copiar o que dá certo. A lei francesa deu certo na Europa, na França especificamente, e aí nós copiamos essa lei aqui em 97, a lei 9433, que diz que esses 3 segmentos, os representantes desses 3 segmentos têm que participar do comitê sem retorno financeiro. Como não tem retorno financeiro, nós não temos condição de assinar cheque para pagar. Hoje em dia, os presidentes não podem assinar um cheque. Aí tem que contratar uma agência de águas para fazer esse serviço. Arrecadar o dinheiro que não é imposto, é um dinheiro que é cobrado na conta de água de todos nós, que vem para nós, mas ínfima, 5 centavos por metro cúbico. Dá R$120 por ano por família, aproximadamente, alguns anos atrás, esse reajuste. Mas aí, esse recurso não dá para resolver os problemas, mas dá para pagar o projeto, dá para pagar a equipe da GEVAP, que é paga com esse recurso, para fazer o projeto, para pagar as contas nossas, viagens, nossas coisas, esse feijão com arroz, dá. E o projeto dá para fazer. Aí faz o projeto, você sabe que sem projeto hoje não faz nada, sim, né? Sim. Se é um projeto arquitetônico, não faz um prédio desse. Aí você contrata a empresa para executar esse serviço. Essa empresa que vai executar o serviço é paga pelo poder público, pelos 4% que Cláudio paga lá de PVA e outros. Entendi. Né? E aí pode ser também através de parcerias, por exemplo, pode ser parcerias com a Petrobras, outros, não precisa necessariamente ser executado pelo... Não precisa ser necessariamente ser poder público, isso que é o bonito do comitê. Você pode fazer parceria até com a Folha da Manhã, fazer um projeto de educação ambiental. A Folha da Manhã vai patrocinar nossa equipe lá numa escola e botar lá o banner da Folha da Manhã, vocês ir lá, fazer um projeto de educação ambiental, plantar árvore aqui. Se vocês financiar, quero dizer assim, o ônibus, o lanche, essas coisas que precisam. Como você logística faz uma parceria com a pessoa. Nós temos uma parceria muito bacana hoje, né, Zenilson? Zenilson depois pode falar sobre isso. O consórcio de SIDEF, né? Que em execução, nós entregamos um recurso para o consórcio agora em dezembro de 22 de dezembro. A gente vai falar sobre isso ao longo do programa, né, Cláudio? Deixa eu só, Rodrigo, que aí a mesma pergunta vale para os dois, para ficar justo também, né, o tempo, que o Zenilson falasse sobre essa questão de que eu perguntei dos DICs, complementasse ou acrescentasse, enfim, a sua visão sobre isso e esse rompimento do DIC aqui no centro. Ô Cláudio, olha só, desde que esses DICs foram construídos, nós não tivemos nenhuma fiscalização, nenhuma
prevenção em torno desse dique. Esse dique vai até São João da Barra, né? Aqui é de cimento aqui, mas depois segue um dique feito de terra. E não tem nenhuma fiscalização, tá? Os órgãos públicos que deveriam ser responsáveis não fazem essa fiscalização. Até agora, eu não vi ainda nenhuma ação para dizer qual foi o causador dessa caída desse dique aqui em Campos. Tá? Eu não vi nenhum órgão público fazer uma vistoria ali para definir a causa disso. Alguma coisa houve ali, alguma tubulação, alguma coisa houve. Só que ninguém até agora não falou nada. Na tá? verdade, existe, né, o Ministério Público fez uma investigação. Devia e fazer aí, essa investigação. Aí foi tá? então, depois que o Ministério Público tomou essa atitude de pedir informações à Prefeitura, a Prefeitura pediu informações à empresa Águas Paraíba e agora está sendo verificado o que de fato aconteceu. Né? E aí, na próprio pedido do Ministério Público, ele solicita que seja feita vamos dizer assim, uma varredura em toda a extensão do dique. Sim, agora, até para prevenir. até para prevenir. Né? E ele fala assim, aqui dentro da área central. Só que a gente sabe que o problema dos diques não se restringe só aqui. Teve exemplo do que aconteceu, por exemplo, ali em Barcelos, né? E que houve aquele rompimento, foi feita uma obra emergencial, mas a gente sabe que não são coisas pontuais. Existem hoje a possibilidade, né, pela grande extensão que é esse dique, de ter outros pontos em risco, né? E precisa desse mapeamento. Nós estamos acompanhando aí o nível de água subindo, né? Uhum. A pressão em cima desses diques é enorme. E se continuar nesse ritmo aí, fatalmente vai acontecer de novo. Vai romper outros diques aí. E a nossa baixada vai sofrer as consequências. Entendeu? Nós tivemos agora, lá em São João da Barra, por exemplo, uma resistência por parte dos pescadores de abrir o pontal. Né? Mas conseguimos, levamos o superintendente do INEA, a prefeita, São Francisco também participou, e chegamos a um consenso para abrir. Tá? Mas eu acho que ainda não é o suficiente. Eu acho que aquela barra é uma coisa natural ali. Só que, como acontece em tudo, que quando a barra foi fechada, ficou um tempo fechada, os próprios moradores vão construindo bares, casas em cima dessa barragem, entendeu? Uhum. Não deveria acontecer. A própria prefeitura deveria proibir isso. E nessa hora que você vê movimentos desse, querendo retratação, querendo indenização, que é isso. É o que acontece aqui, né? A gente tem, durante muito tempo, vários projetos que foram indicados. Esses dias eu estava conversando até com o Roberto Henriques, né, que foi deputado estadual, prefeito, né? E ele fala sobre projetos que existem, né? Quando foi lançado lá atrás, ele até fazia parte da Assembleia na época, quando foi lançado aquele projeto de mitigação das cheias do Norte e Noroeste Fluminense. E na época foi dito que seria direcionado milhões de recursos para cá. Essas obras, pelo que vocês acompanham, de fato aconteceram? Acho que, se não me engano, foi em 2011, 2000, lá para trás. Essas obras realmente aconteceram? Aquele grande projeto que tinha de mitigação, isso saiu do papel? Posso responder? Só antes de você responder, por favor, desculpa, João, é que saiu mais uma medição de 1 hora depois, está subindo, pelo menos até agora, com aquele monitoramento que você falou para gente, que vocês compraram, assim como o Tito de Nojosa comprou uma máquina para limpar os canais, porque se tem algum órgão que não funciona no estado, é o tal do INEA. Não pelo pessoal que está lá trabalhando, não, é pelo sistema, é pelo governo, é por toda a estrutura. Não, a equipe daqui é boa, os trabalhadores aqui, os caras são bons, Cláudio, mas... Deixa eu só fazer um adendo a essa chegou a 10h17, agora 4h15 da manhã, tá? É inadmissível que uma região dessa, do Norte e Noroeste, com problemas varíssimos de canais, de água, tudo, só tem uma máquina cedida pelo governo aqui para atender essa região toda. Hoje, inclusive... Está meio que emprestada, né? Quem está abrindo lá a barra lá é a máquina da Asfrucan, comprada pela Asfrucan. Olha só. Entendeu? Enquanto você vai lá na Baixada Fluminense no Rio, você tem 15, 10 máquinas para serviço aquilo lá. Rapaz, pode ter as 10, pode ter as 15 lá, não tem problema nenhum. Desde que a gente tenha pelo menos uma meia dúzia aqui, era para ter. Aqui, e as que estão aqui hoje, pelo que eu entendi com a conversa
com o diretor do INEA aqui, o novo diretor, são máquinas que vieram do tipo assim, meio que emprestadas. Emprestado. E Não para é fazer vários serviços em vários municípios. Hoje, por exemplo, a máquina estaria lá em Conceição do Macabu. Como é que você vai trazer uma máquina dessa para cá para atender uma emergência dessa aqui? É inadmissível um assunto desse a gente está tocando aqui, entendeu? E quem está socorrendo, abrindo o pontal lá, é a máquina da Asfurcan, com recurso da Asfurcan que comprou essa máquina para atender aqui Aí quem tem que comprar a central de monitoramento pluviométrico e fluviométrico são vocês. Quer dizer, não é possível. A gente isso não usar recurso em outros problemas. Nós já conversamos aqui com o Pezão, já conversamos aqui até com o Sérgio Cabral, né, que agora tá solto, depois de ter estrunchado o estado do Rio, agora está solto, né? Não é tão bonzinho ele, né? Então, assim, e na época do falecido João Peixoto, havia uma pressão, uma cobrança dele em cima de... Mesma coisa que nada. É impressionante. Nós temos 1.470 quilômetros de canais, a maior rede de canais da América Latina, uma das maiores do mundo. A extensão do Rio Paraíba, que é 1.350 quilômetros. Nós temos 1.470 de canais. Bem lembrado. Quase a extensão do Rio Paraíba. Quando a gente fala desse projeto de mitigação, ele é um projeto de 2014. Na época, foram anunciados cerca de 650 milhões de reais para esse projeto de mitigação das cheias do Norte e Noroeste Fluminense. E de fato, algo aconteceu, porque funcionar ele não funcionou. Porque se ficou no projeto, a gente não sabe, porque não aconteceu. E agora o que a gente vive? A gente vive, Cláudio, a gente está falando agora de um universo que ainda, vamos dizer assim, até ontem, já eram mais de 30 mil pessoas afetadas pelas cheias no Norte e Noroeste Fluminense. Tem gente fora de casa. Então, assim, é complicado quando a gente vê que tudo isso poderia ser evitado. E a gente não só responsabiliza o poder público, como a gente já ficou falando aqui, é uma responsabilidade de toda a sociedade. Né? Desde, como você fala que sempre, do lixinho que cai na rua, até uma árvore que você tira, uma construção que você faz à beira de uma área que não poderia ser construída, e as pessoas não querem saber disso, elas só querem saber disso, se preocupam quando chega a conta, né? Mas o que a gente vê hoje de construção feita de forma irregular à margem de lagoa, e aí de lagoa, de rio, e quando você fala assim, eu estou falando isso porque Lagoa de Cima, muitas dessas pessoas que se queixam das cheias estão construindo em Lagoa de Cima de forma totalmente desordenada. Teve vereador aí propondo para diminuir a margem ali de proteção ainda, né? Então, você com a margem maior um pouco, já tem esse monte de coisa, você imagina se liberar então. Rapaz, no Rio Ururaí, você passa na ponte de Ururaí, os caras constroem as casas dentro do rio. Dentro do rio. E quando acontece um acidente desse, eles querem cobrar de seus direitos. Querem cobrar da prefeitura, que é isso. Aquela área ali pertence... Agora, a culpa também é da prefeitura, que não fiscaliza isso. Sim. Se estão lá porque autorizaram a fazer. Entendeu? Infelizmente. E agora sobre esse projeto, vocês que acompanham desde então, alguma coisa saiu isso? Não, Cláudio, eu gostaria de ressaltar a importância do que o Rodrigo falou aqui desse projeto. Eu gostaria que a reportagem de hoje, nós vindo aqui, passássemos com grande clareza a importância disso, que ele citou aí. Esse projeto, se não me engano, não é de 2014, não, é de 2010, porque foi resultado da cheia de 2007, 2008. Acho que ele é de 2011, mas 2014, quando foi de fato disponibilizado o recurso. 2010, 2011. Então, esse projeto foi da maior importância, porque você vê, Cláudio, como é que as coisas... Nós começamos falando aqui a causa dos problemas, né? Você vai ao médico, tem que saber, antes do antibiótico, você tem que... as pessoas só veem o antibiótico. Pô, tomei o antibiótico, melhorei. Mas a causa do problema, qual foi o vírus, né? A Covid. Então, a causa do problema são o clima. Ele é cíclico. Nós tivemos a maior cheia da história aqui, foi 2007, 2008, depois de 66. Com 6 mil metros cúbicos por segundo. Hoje está 3 mil e pouco, você pode ver aí. 6 mil, você imagina 6 mil metros cúbicos passando aqui.
Não há barra de São João da Barra que aguente como está hoje. 3.780 hoje. Então, Agora. Deixar algumas coisas claríssimas aqui, Rodrigo. Gostaria que vocês retratassem, reproduzissem isso. Não estou dizendo que a gente aqui sabe mais do que ninguém, não é isso. Mas é a olhos vistos. Você está aí hoje 3.100 e poucos metros cúbicos por segundo. Está quase entrando na cidade. Com 6.000 metros cúbicos por segundo, em 2007 a barra estava aberta, que deu 6.000. Com 6, em 2008 inundou tudo aqui, rompeu o dique, aconteceu tudo. Com foi a quando barra caiu aberta. A ponte, não, né? Caiu a ponte, tudo. Ficamos sem ponte, foi terrível. Lagoa de Cima foi uma enchente, enfim, 2 anos. A barra aberta, 6.000 metros cúbicos. Imagine 6.000 metros cúbicos se chegar, não vai chegar, tá? Esse ano não vai dar enchente mais grande igual o ano para janeiro de 2022, não. A enchente vai ser menor um pouco. Mas a nossa previsão, mas a gente tem acertado. Esses 6.000 metros cúbicos com a barra fechada, esses diques todos vão pro vinagre. Né, Zé Nilson? Isso a gente tem consciência plena. Por que a gente tem consciência plena? Depois vou voltar ao projeto, que eu acho que a base do programa hoje deve ser isso aí. Você vai daqui para o Sem Terra ali, em São João, tem buracos no dique, assim. Por isso que Barcelo furou. Tinha um buraco lá que ninguém viu. A água não passou por cima, a água passou por baixo. Então, Cláudio e Rodrigo, o Nilson está certo, a vistoria. Nós temos que fazer uma vistoria urgente, não só em Campos, porque se romper em Barcelo, inunda aqui o distrito inteiro. Se romper aqui no Sem Terra, inunda o Parque Prazeres inteiro, que é a região toda inteira. Se romper ali no Arizes, inunda Campos, a água volta. Se romper lá em Tereré, então danou-se tudo. Porque o rio entrava em Tereré, entrava aqui no canal do Nogueira, que é onde, ele sabe onde é o canal do Nogueira do outro lado ali, onde é o Levi Vieira ali, né? Naquelas 2 pistas ali, tem um canal já está morto ali, que abriram o vigário. Mas a água entrava ali e inundava toda essa região. Essa região é 2.800 km², nós temos esse mapa. Então, voltando à Vaca Fria aqui, que eu acho que é o cerne do programa, as políticas públicas. Então, jogar tudo na culpa do governo, não é isso. É que as políticas públicas têm que ser feitas, ou você tira Cardoso Moreira da onde está e bota em cima de um morro. Já foi feita a proposta, né? Você deve lembrar disso. É uma solução. Eu estou rindo que foi feita essa proposta. Bota lá na China. Pode fazer. Agora você vai fazer isso com as pessoas? Como? Por que deixou as pessoas morarem? Na beira do rio. Né? Já foi tirado aqui o pessoal da beira do rio do Cunha ali, está lá todo mundo de novo. Então infelizmente, o ser humano precisa de fiscalização. Em tudo que vai fazer, desculpa, só te interrompendo, já houve até proposta para mudar o leito do rio Muriaé em Cardoso, porque Cardoso é mais baixo que Italva. E ali choveu, encheu, afeta a cidade toda. Já teve enchente ali, no início dos anos 2000, de ficar só a igreja e a Praça Ibrahim Assede, aquela praça ali. Na redação da Folha tem essa foto, vocês têm? Tem essa foto, não tem? Do CIEP, que parece uma barca na Baía de Guanabara. Primeiro andar dele, só o pedaço da metade dele. Parece uma barca passando na Baía de Guanabara, você não vê nada, você só vê só a partezinha de cima do só a janelinha de cima. E houve uma proposta para mudar o leito do rio ali também. Inclusive, nesse projeto, existe uma proposta de escavar o leito do rio em Pádua, né, explodir pedra, essas coisas. De Italva para Cardoso tem uma laje, que é tipo um durim da valeta, ela segura a vazão. Por isso Cardoso enche tão rápido. Segura. Quando vem muita água, passa por cima dessa barragem, Cardoso, ali no final do chamado bairro Boa Vista. Tem essa. Tem uma propriedade, tem uma laje ali. E esse projeto, eu gostaria de ressaltar. A gente chama lá de paredão. Isso aí. Esse projeto, ele foi, se não me engano, 600 milhões orçado na época. Foi começado. Era amortecimento de cheias na região da bacia do Pomba e do Muriaé. Informação de Roberto Henriques aqui, que foi deputado, 650 milhões. 650 milhões. Então a memória minha também é fraca, mas 600 acertou, quase. Acertei quase. Então, esse projeto iniciou-se por uma questão jurídica lá, ele foi absorvido. É impossível não retomar esse projeto. E nós já começamos a trabalhar nesse sentido. Não desse projeto, mas chamar a população, como estamos falando aqui hoje, para exigir da onde vai o nosso recurso, que ele retorne nesse sentido. São
milhares de pessoas atingidas todos os anos. Tapiruna, Pada, Peribé, Carangola, Pociúnco, Natividade, lá de Muriaé, fora as cidades do leste mineiro que são inundadas todos os anos. Soma esses prejuízos. Dá muito mais de 650 milhões, Sim. mesmo que corrigidos hoje. Então, Cláudio, esses projetos têm que voltar à tona. Nós estamos com viagem marcada da Agência Nacional de Águas em Brasília, né, Zé Nilson? Para a gente reivindicar, e temos reivindicado. Tem um grupo de trabalho do CEIVAP trabalhando hoje, né, para estimar como estudar, aliás, como fazer o projeto, como nós vamos mitigar a cheia no leste mineiro e no norte e noroeste fluminense. Construção de grandes reservatórios para essa água da chuva ficar guardada na cisterna e soltar ela aos poucos durante o período de estiagem. Agora, como fazer isso? Temos que escrever esse projeto. Essa é a solução, não existe outra. A Agência Nacional de Água já nos apoia. Para terminar, a gente precisa colocar em prática esse trabalho e retomar esse projeto. Vai precisar de recurso? Vai, mas, e o recurso do prejuízo que todos os anos as prefeituras amargam com a sua população? Isso não vai para conta de ninguém? Aí tem um ditado, Rodrigo, que as pessoas falam assim, a primeira coisa que a água leva é a memória. Isso é muito triste, né? É muito triste isso. Né? Você teve uma doença, né? Você tomou um antibiótico, curou, mas nunca mais você vai tomar vacina porque você vai se contaminar de novo. Ô, João, nesse projeto você fala em reservatório, existe essa parte no projeto? Para criar aqueles, como se fosse uma cisterna gigante, né, Zé Nilson? São Paulo tem isso. São Paulo tem 3 reservatórios. As cabeceiras do rio, o nosso rio é mantido por 3 reservatórios. 3 reservatórios. Mas essa água só vai para a cidade do Rio de Janeiro, não vem para nós. É a de Guandu? Não, é o desvio de Guandu. 70% dessa água que vem vai para o rio. Guarda a água da chuva e abastece o Rio de Janeiro, não falta água nunca. Agora nós aqui vai faltar água. Inclusive, é um assunto. Vai faltar ou sobrar demais. Inclusive, é um assunto, nós vamos tocar aqui daqui a pouco. A preocupação nossa, você vê, 70% da água que vem do Paraíba é desviado para o rio. Tá? Sim. E já existe agora um outro projeto querendo tirar mais 50%. Dos 30 que sobraram? Dos 30 que sobraram. Então a gente ficaria com 15%. É isso que eu tinha curiosidade de saber. Então, foram uma desviados. Situação perigosa, preocupante, que até hoje as nossas autoridades ninguém se manifestou. Mas vem cá, e se não desvia também esses 70% do nosso rio? Hoje a gente estaria com quantos metros? Não que eu quero defender o desvio, não é isso. Eu só estou curiosamente perguntando. Isso é muito pequeno frente a isso. Nós estamos hoje aqui, nós devemos chegar a 3.500 metros cúbicos por segundo. Lá desvia 120 metros cúbicos só. Então, na cheia é ínfimo. Inclusive, o pior ainda, na seca eles tiram 70%, fica quase zero. Em 2008 ficou... em 2014 ficou 32 metros cúbicos por segundo só para nós. Por isso que a barra fechou, tá? Por essa crise de 2014, 2019, causou o fechamento da barra. Por conta desse desvio. Por conta desse desvio. E também das hidrelétricas que tem. Sim, para gerar energia elétrica. São pelo menos o quê? 3? São várias. Só aqui no estado do Rio. Pontes Nova, Ponte Coberta. Santa Rita. Tem uma opção lá, só nesse desvio. Então, é importante você citar isso, porque na seca, por exemplo, se você ganha R$500 por mês, R$100 faz diferença. Se você ganha 10 mil, a diferença é quase nada. Então, na cheia, eles não fazem nada, eles soltam. A vazão lá agora está 600 metros cúbicos por segundo. Então, e na seca é 32. Devia ser o contrário. Sim. Na seca é soltar mais, na cheia ele segurar para nós, mas não funciona dessa forma. Funciona, e por isso nós precisamos de reservação de água em Minas. Por que Minas? Porque a área de Minas que contribui para a bacia tem 62 mil quilômetros quadrados. Minas tem 57, Minas tem, esqueci o número agora, cerca de 40% dessa área da contribuição de chuva, né? A bacia hidrográfica é uma sala dessa. A chuva que cai aqui sai toda em Atafona. Mas tem várias bacias aqui, né? Por exemplo, essa bacia aqui, essa área aqui é Minas Gerais. Então tem 30% da sala seria Minas Gerais. Então Minas Gerais é o maior contribuinte da bacia inteira. Então, para a gente explicar isso que eu falei, né? Vem água de São Paulo, vem água da Zona Mato Mineiro. Então, hoje o nosso
o que causaria esse maior volume de água hoje é a água que vem basicamente de Minas Gerais, pelos afluentes, né? Sim, mas tem uns detalhes. Nós monitoramos isso em janeiro, que foi que o Zenilson apresentou lá no Encob, um trabalho muito bacana, nós temos esses dados lá no comitê. Já convidei a Cláudia e extensivo a vocês a nos visitarem lá. Até fazer um programa lá um dia, né? É que não tinha café no dia, aí eu não fui. Estou brincando. Aí, nós estimamos quantos por cento a parte mineira no ano de janeiro de 2022, é importante esses números. O pessoal não gosta muito de número, quem ouve não, mas é importante, pelo menos relativamente. A parte mineira contribuiu com 60 e poucos por cento da cheia em Campos de janeiro de 2022. Hoje também está contribuindo mais ou menos com essa quantidade. Então, 60 e poucos por cento da cheia, dos problemas de cheia que nós sentimos em Campos, advém dos afluentes mineiros. Agora vou citar. Nós começamos a monitorar em Santa Cecília, que é a transposição. Por quê? Para cima, a água não é nossa, é do Rio de Janeiro, não adianta a gente monitorar. Santa Cecília, Paraibuna, Pomba, Muriaé e os dois rios mineiros, que é Piabanha e Rio dos Rios, nós monitoramos diariamente esses rios. Todos esses águas no Paraíba? Todos eles saem em Antafona. Deságua Paraíba, afluentes do Paraíba e deságua em Antafona. Toda essa água sai em Antafona. Então, a gente soma a vazão de Santa Cecília, Paraibuna, Pomba e Muriaé, dá 3.100 e poucos metros cúbicos por segundo aqui. Rio 2 e Piabanha é 100 e poucos metros cúbicos por segundo, menos de 10%. A chuva que cai na Serra Fluminense vai para Macaé, vai para o mar direto ali. Macaé, Rio São João, etc. A parte que vem para Paraíba é pequena. A parte que vem para Paraíba maior vem de Minas. Então, esses, repetindo, Santa Cecília, Paraibuna, Pomba e Muriaé, é que somados, é só você somar essas vazões, dá os 4.000 que chega aqui em Campos, os 3.100 e pouco que chega aqui em Campos. Então, se você quiser saber que está chovendo em Campos, você tem que ver a vazão em Juiz de Fora, Pádua, Leopoldina, Cataguases, Laje Muriaé, Itaperuna, você vai saber que vai encher em Campos. E a gente lá no comitê, nós somamos, nós trabalhamos com números gráficos, a gente soma, por isso que a gente sabe, a gente não pode saber com uma semana de antecedência, porque como é que você vai saber a vazão? Hoje está descendo, amanhã chove e sobe de novo. Então não tem como você prever com precisão. Agora, só voltar rapidinho, Cláudio, essa questão do projeto de mitigação. Nada dele foi feito? Nada. Que eu saiba, nada. Como eu disse, eu acompanhei. Mas esse recurso será que está empenhado ainda? Existe esse recurso ainda? Eu soube que está empenhado ainda, mas não tenho certeza. Só que foi um problema jurídico, um imbróglio jurídico que deve estar, a justiça deve estar sob a guarda da justiça. Esse recurso vem da onde e vai para onde? Foi do governo federal. E vai para onde? Ele seria para fazer pulmão, amortecimento. Não, mas quem administraria ele? Eu acho que era o próprio governo federal, não tenho certeza próprio qual órgão. Mas Ana? A Ana, com certeza. Não, a Ana. Antes já existia Ana, sim. Acho que as obras, mas eu acho que era o próprio governo do estado, não? Não repassava. Não, que era Minas também. Não, mas esse era um projeto específico do Norte e Noroeste Fluminense. Ah, sim. Então, de fato, eu vou me corrigir. Esse recurso foi feito para a porção Fluminense, exatamente, de Itaperuna, Pádua para cá. Depois, no comitê do CEIVAP, nós aprovamos que essas ações fossem estendidas até Muriaé, até o leste mineiro. Então, no segundo momento, seria feito lá, mas no primeiro momento foi só a porção Fluminense, de fato. A gente vai procurar saber sobre isso, né, Cláudio, que é importante. Porque é isso, as pessoas, claro que a gente vai falar sobre outras medidas que precisam ter, né? A gente está falando dessas obras estruturantes que é importante ter, mas a gente sabe que tem outras medidas que devem ser adotadas, até em questão de construção de planos, de educação ambiental, de planejamento também na área florestal, que é muito importante, recuperação de nascentes, que tudo isso interfere nessa questão que a gente está vivendo agora. Então, assim, é importante falar sobre isso. E eu sei que o comitê também tem um trabalho bacana em relação a isso, né? E para que a população sofra cada vez menos, o poder público, de forma geral, os municípios também precisam estar. Porque o Rio é um rio federal. Porque é o INEA. Mas muita gente vê recursos sendo aplicados em outras coisas que poderiam ser voltadas mais para a questão ambiental, justamente para a gente evitar transtornos como esse. Isso não é feito. Então está na hora de acordar. A gente já recebeu o Sofiati aqui por várias vezes, vários outros ambientalistas que falam muito sobre isso.
né, sobre a recuperação da mata ciliar, que não acontece muitas vezes. Então é importante falar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco. Vamos sim, são 7 horas e 58 minutos. Você está ouvindo o Folha no Ar com os nossos convidados, o João Siqueira e o Zenilson Coutinho, representantes do comitê do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapuana. Vamos falar sobre o Itabapuana também, que a gente não falou. A gente está voltado aqui com toda a atenção para o Paraíba do Sul, que segundo a última medição, às 4h17 da manhã, apresenta aqui 10 metros e 17 centímetros, né? Tem uma média aqui de 2 centímetros a cada medição feita. Então não sei se pode já ter ultrapassado os 10h20, porque agora são 8 horas, está subindo. 10h40, né? Porque a cota de transbordo 10h40, não é isso, Zerilson? Isso. E a vazão está de 3.780 metros cúbicos por segundo. Eu achei impressionante essa comparação que você fez dos 6.000 metros para os 3.000. Aquela de 2007 eu me lembro bem, a gente se lembra bem, até para fazer cobertura pela rádio a gente ia com o carro, depois não dava para voltar ou não conseguia nem entrar. Doideira, tinha que voltar a pé andando. É verdade? É. E eu tenho maior preocupação de colocar o carro na água e de repente alagar, encher o carro d'água. Eu sou muito cauteloso quanto a isso, né? São 8 horas, eu não vou entrando em qualquer rua cheia d'água não vou não, porque depois eu fico a pé aí, ó. Né? Ele tá debochando de mim, tá que na chuva do dia 19 fui entrar e meu carro tá na oficina. Tô brincando. Tá na oficina de qualquer rua. Prejuízo de pouco, só de 7 mil reais. Já chegou a 7? Tô brincando que não é comigo. É sério, mas não arrisca mesmo não. Eu tirei uma foto agora recentemente, 5 horas da manhã, a hora que eu saio ali, frente ao batalhão, vazio. A pista da Formosa vazia. Você consegue observar a gente fala um desnível, né, corretamente, um desnível ali entre a Rua do Gás e a João Guimarães, que é aquela rua um pouquinho antes do batalhão, que você passa por trás do Trianon. Chega a mais de metro. Então, não brinca, ou chega a quase, não brinca tentar passar ali com muita água, não. Principalmente fico alerta, porque, tipo assim, eu fui pegar uma via que eu nunca tinha passado antes em dia. Entendeu? Não, principalmente com aquela chuva. Ainda deu a sorte do motorista educado, que é muito comum em Campos. Que veio com a caminhonete. Hilux e ainda fez aquela onda legal que fez o carro daquela boiadinha. Isso, cara. É esse tipo de situação que a gente enfrenta. Bom, 8 horas, 1 minuto. Depois nós vamos fazer uma vaquinha para ajudar aí nesse. Opa! Aí sim, gente. Né? Então a gente volta a conversar com o João Siqueira e o Zenilson Coutinho daqui a pouco, próximo bloco, para a gente saber também. Eu gosto muito de falar sobre os canais, principalmente, né, desse desmanzelo, desse descuido que o nosso INEA tem com os canais de Campos. É uma coisa. Se você contar em outro país, em outro estado, ninguém acredita. Se bem que o Brasil é bem semelhante, né? 8h02, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna especializada em vacinação.